Olá, eu sou o Diácono Gilmar, da Arquidiocese de Belo Horizonte, e recebi um vídeo aqui no WhatsApp. Depois eu procurei saber, é de um canal no YouTube chamado Jesus e a Bíblia. É de um protestante, um rapaz chamado Diego Nascimento, em que ele fala sobre Maria, a mãe de Jesus, nas Escrituras. Ele fala de uma maneira muito educada, me parece ser uma boa pessoa. Então eu gostaria de responder a uma das coisas que ele fala no vídeo a respeito de Maria ter tido outros filhos. Porque muita coisa que ele fala, que Maria, Deus estava com ela, que ela foi agraciada, tudo isso, junto com a Sagrada Escritura, eu digo, está 100% correto. Mas eu gostaria de falar aí sobre esse tema que já é até bem antigo, deve ter a idade da Reforma Protestante, de que Maria teve outros filhos. Então, primeiro vamos assistir o trecho do vídeo do Diego. A quarta verdade sobre Maria, a mãe de Jesus, é que ela teve outros filhos. Veja o que está escrito em Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Perceba que Lucas diz que Jesus era o primogênito de Maria. Se Jesus fosse filho único, Lucas teria dito que ele era o unigênito de Maria, e não o primogênito. Quando o texto sagrado faz referência ao primogênito, significa que tem o segundo, o terceiro, o quarto e pode ter outros filhos. Se só tivesse ele, ela diria unigênito. Há também outros textos que moram, não estão aí sua mãe, seus irmãos, nós não sabemos que seu pai é José e tal. Tem um link aqui na descrição desse vídeo que vai apontar para um estudo que eu escrevi sobre os outros filhos de Maria. E lá eu explico melhor cada um deles. Mas é fato, Maria teve outros filhos. Ela não foi virgem para sempre. Até porque ela casou com José e após o nascimento de Jesus, a Bíblia diz que José não a conheceu até o nascimento de Jesus. Depois que Jesus nasceu, ela e José viveram como marido e mulher de maneira normal, natural. E o casamento é bênção, a relação sexual é bênção quando feito no casamento. E isso não denigre Maria ou diminui ela em nada. O ela ter tido outros filhos não diminui, não altera em nada o seu caráter nem sua santidade. Bom, resumindo aqui os argumentos dele, ele diz o seguinte. O primeiro argumento é que Jesus foi o primeiro de muitos filhos porque ele é chamado de primogênito. Se ele fosse o único, ele seria chamado unigênito. O segundo argumento dele é que aquele versículo de São Mateus que diz que não é ele o filho do carpinteiro, sua mãe não se chama Maria, seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas, estão aqui, então, segundo ele, esses seriam os irmãos de Jesus. E o terceiro argumento dele é que no versículo de São Mateus 1, 25, e não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho, ao qual pôs o nome de Jesus, indica que então depois que Jesus nasceu, ela teria tido relações, já que está escrito aqui até o dia. O primeiro argumento dele é que primogênito é o primeiro de muitos, já que se fosse o único, seria unigênito. Em Êxodo, capítulo 13, versículo 2, se diz assim, Deus falando com o povo, consagra-me todo primogênito, todo primeiro parto entre os israelitas, tanto de homens como de animais, será meu. Ora, a partir do momento em que nasceu o primeiro filho, e ele é chamado aqui de primogênito, ele seria consagrado, mesmo que, a mãe e o pai não tivessem mais filhos, não dava para saber. A palavra primogênito, eu até coloquei lá no outro slide em grego, prototokon. Proto é primeiro. O primeiro filho, independente se é o primeiro de vários ou se é o único. Há uma inscrição encontrada na cidade de Tel El Yedohi. Uma mulher chamada Arsinoé, que morreu ao dar à luz ao seu primogênito. Está escrito lá que ela morreu ao dar à luz ao primogênito. Então, primogênito não é o primeiro
de uma série, o primeiro de muitos. O fato de Jesus ser chamado de primogênito só significa que ele foi o primeiro filho, não necessariamente que ele foi o primeiro que depois vieram outros. O segundo argumento do vídeo dele é que é o versículo lá que fala dos irmãos de Jesus. Agora, a palavra irmãos muitas vezes se refere a parentes próximos. Eu dou um exemplo na própria Sagrada Escritura, lá em Gênesis 13:8, se diz: não deve haver discórdia entre nós, nem entre nossos pastores. Isso Abraão falando para Ló. E aí ele diz, pois somos irmãos. Está lá num site chamado Bíblia Hub. A tradução do grego, adelphoi, para a gente não pensar que, não, mas isso aí está irmãos, mas lá no original está outra palavra, então, enfim, está aí, adelphoi, irmãos. Mas nós sabemos também do livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 5, que Ló não era irmão de Abraão, ele era sobrinho. Mostrando que na Sagrada Escritura, quando se usa a palavra irmão, na verdade, a relação que se está dizendo aqui é de parente próximo, não necessariamente de irmão, filho do mesmo pai, da mesma mãe. Mas então, quem são esses Tiago, José, Simão e Judas? Carta de São Paulo aos Gálatas, diz assim, São Paulo narrando depois que ele se converteu. Depois de 3 anos, mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Cefas aqui é o nome hebraico de Pedro. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, o irmão do Senhor. Então, Tiago, irmão do Senhor, parente de Jesus, era apóstolo. No entanto, em todas as listas de apóstolos que a gente vê, tem 2 Tiagos. Um filho de Alfeu, outro filho de Zebedeu. Não tem Tiago, filho de José. O que mostra que esse Tiago era parente de Jesus, mas não era irmão de sangue de Jesus. Mas será que esses Tiago, José, Simão e Judas não poderiam ser filhos de Maria com outro homem? Poderia ser que José morreu, Maria se casou de novo, então eles seriam meio-irmãos de Jesus. Mas nós sabemos quem é a mãe de Tiago e de José. Sobre as mulheres que estavam aos pés da cruz, temos aqui a versão de Mateus, de Marcos e de João. Mateus diz o seguinte, que aos pés da cruz estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, 3 mulheres. Ele não cita a mãe de Jesus. Segundo Marcos, ali estava Maria Madalena, então, igualzinho Mateus, a mãe de Tiago, menor de José, também acompanhando Mateus, está igualzinho Tiago e José, e Salomé. Então, nós já descobrimos a mãe dos filhos de Zebedeu, como é o nome dela, Salomé. Aí vem o Evangelho de João, que é o único evangelho que cita a presença da mãe de Jesus aos pés da cruz. Quem estava aos pés da cruz segundo o Evangelho de João? A mãe de Jesus, a irmã de sua mãe. Então aqui nós vemos que aos pés da cruz havia uma irmã de Nossa Senhora chamada Maria. Quem que é essa Maria? Olha lá nos outros evangelhos. A mãe de Tiago e de José. Logo, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, era tia de Tiago e de José. Portanto, Jesus era primo de Tiago e de José. Mas aí a gente pode pensar, mas no Evangelho de João está escrito que é Maria de Cleofas, ao passo que na lista dos apóstolos, Tiago é chamado de filho de Alfeu. Cleofas é o mesmo que Alfeu? É possível, porque era comum lá no tempo de Jesus que as pessoas tivessem um nome hebraico e um nome grego. Exemplo, apóstolo Judas, Tadeu. Um nome hebraico, Judas, e um nome grego. Outro exemplo, João, Marcos. João é um nome hebraico, Marcos é um nome para a cultura grega, embora seja um nome de origem romana. Então era uma maneira comum de as pessoas terem 2 nomes. Então, não é impossível que Alfeu e Cleofas sejam a mesma pessoa. Alfeu, o nome judeu,
e Cleofas o nome grego, do pai de Tiago e de José. Então está aí a árvore genealógica de Jesus. Maria e José, José segundo a lei, pai de Jesus. Maria, que deu à luz a Jesus. A irmã de Maria, segundo o Evangelho, que a gente vê os versículos. A Maria, esposa de Cleofas, que também se chamava Alfeu. E aí os filhos dela, que eram primos de Jesus, que são chamados de irmãos, porque era a maneira, naquela época, de se chamar um parente de sangue, não necessariamente um irmão filho do mesmo pai, da mesma mãe. Tem um santo da igreja primitiva que conheceu os apóstolos. Depois que se fundou a igreja em Antioquia, uma cidade muito importante, os Atos dizem que é o primeiro lugar onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Lá houve um bispo, um responsável por aquela igreja, chamado Inácio. Inácio conheceu os apóstolos, foi preso no ano 107. E conforme eles iam levando ele até Roma, para ele ser jogado aos leões, no caminho ele foi escrevendo cartas para as igrejas por onde ele passava, das cidades onde ele passava. E ele escreve na carta aos Efésios, lembrando, Inácio, mártir, conheceu os apóstolos, e no ano 107 ele escreve o seguinte: permaneceram ocultos ao príncipe deste mundo, a virgindade de Maria e seu parto, bem como a morte do Senhor. Veja, ele diz no ano 107, mesmo tendo conhecido o apóstolo João, mesmo tendo conhecido Pedro e Paulo, que Maria permaneceu virgem, que o príncipe deste mundo, o diabo, não conheceu a virgindade de Maria, não viu com que ela perdesse essa virgindade. O terceiro argumento se refere ao versículo em que se lê: e não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho. Então fica parecendo, bom, se até quando Maria deu à luz a Jesus, São José não teve relações com ela, é porque teve depois, por isso está aí o até. Mas tem alguns outros versículos da Escritura que, se a gente interpretar o até assim, fica muito estranho. Por exemplo, Jesus falando para os apóstolos: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Significa que depois do fim do mundo, Jesus falou: agora vocês fiquem por aí, que eu não vou estar mais junto com vocês? Ou então, 2 Reis, Micol, filha de Saul, não teve outros filhos até o dia de sua morte. Significa que depois da morte ela teve outros filhos? Me parece um argumento um pouco capenga isso aí. Eu poderia dizer, por exemplo, que até o dia de hoje eu não ganhei na Mega Sena. Quem sabe, né? Que depois de hoje eu ganhe. Porque até hoje, não necessariamente a palavra até significa que depois do evento descrito, a situação mudou. E finalizo dizendo que não haveria motivo para Jesus deixar Maria com João, o discípulo amado aos pés da cruz, se ele tivesse outros irmãos. Seria mais óbvio que ela ficasse com os outros filhos dela. Além do mais, se ela tivesse outros filhos, não teria dificuldade nenhuma nem para a igreja primitiva, nem para a igreja de hoje, dizer isso. Tantas mulheres santas lá no Antigo Testamento tiveram filhos. Tantas mulheres santas na história da igreja tiveram filhos. Só que, desde o início da igreja, sempre se disse que Maria não teve outros filhos.